No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Oi, Frank, boa tarde. Boa tarde, Joel. Hoje nós vamos falar de uma doença silenciosa que já matou muita gente no Brasil, o HIV. Dados da UniAIDS de 2021 mostram que há 38,4 milhões de pessoas no mundo com HIV. Na América Latina, cerca de 2,2 milhões. E no Brasil, 960 mil indivíduos vivendo com a doença. Para falar sobre o assunto, nós recebemos a Karen Tasca, que é mestre e doutora em doenças tropicais pela Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp. Ela é coordenadora clínica de protocolos envolvendo a temática Covid-19 e HIV. E docente colaboradora no programa de pós-graduação em doenças tropicais, também da Unesp. Boa tarde, Karen, seja muito bem-vinda ao nosso Boa programa. tarde, obrigada pelo convite. O Gustavo Cabral de Miranda é imunologista, PhD pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e pela Universidade de Berna, na Suíça. Ele é pesquisador da USP e da FAPESP também. Olá, Gustavo. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Olá, Joel. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês. É enorme. Obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos a você e a Karen. Antes de começarmos a nossa entrevista com os nossos dois convidados, o Frank Valverde tem o destaque da semana. Perfeito, Joel. O destaque da semana é o seguinte: 702 crianças foram resgatadas do trabalho infantil em 2023, ou seja, este ano. O Ministério do Trabalho e Emprego afirmou que 702 crianças e adolescentes foram resgatadas em situação de trabalho infantil no Brasil. Os dados foram divulgados no mês passado e são referentes aos meses de de janeiro até abril. A auditoria fiscal do Ministério do Trabalho registrou que de 100 crianças, elas tinham até 13 anos. Dentre elas, 189 tinham de 14 a 15 e 419 eram adolescentes de 16 a 17 anos no Brasil. Ou seja, esse é um problema do trabalho infantil ainda muito grande que tem que ser trabalhado para ser abolido essa questão. Essa matéria na íntegra, feita pela Maria Fernanda Garcia, você encontra no nosso portal observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Esse é o destaque da semana, Joel. Eu convido vocês a lerem essa matéria, porque essa realidade brasileira é um absurdo. Em uma pesquisa realizada com apoio da FAPESP, cientistas demonstram os efeitos benéficos do consumo de 500 miligramas diários de própolis por pessoas que vivem com o vírus da HIV. Karen, antes da gente contar um pouco da sua pesquisa, o que te motivou você a pesquisar o própolis como uma alternativa no tratamento do HIV? Certo. Eu sempre trabalhei com HIV desde a graduação, me formei em Ilha Solteira, na Unesp, e aí todas as férias eu ia atrás, né, de estágios na área de HIV, porque eu gostava muito, Ilha Solteira é muito longe, né? Então eu precisava pegar os períodos de férias para realmente me aprofundar sobre um tema que eu sempre me interessou muito, esse tema. E aí eu fiz mestrado, doutorado nessa área, e no meu mestrado e no meu doutorado foram pesquisas, na verdade foram observacionais e sem intervenção, na verdade. Então, o que a gente observou foi um excesso de inflamação nessas pessoas após o início da terapia antirretroviral, porque as drogas, né, na verdade, elas atuam para realmente ali suprimir a carga viral e aí há uma diminuição da inflamação. No entanto, alguns marcadores que nós analisamos antes e depois da terapia antirretroviral ser iniciada, nós vimos esse aumento, especialmente em marcadores de estresse oxidativo. Então, como eu fiz essa pesquisa no meu mestrado e no meu doutorado, eu pensei, né, que talvez a gente pudesse fazer uma intervenção com algum produto natural, porque essas pessoas, elas já utilizam muitos medicamentos diariamente, né? Então, talvez algo natural para tentar, talvez aí, né, diminuir
esses marcadores de estresse oxidativo e inflamação, porque são eles que levam ao envelhecimento precoce dessa população. Então, foi por aí que essa pesquisa começou. Perfeito, cara. E dentro da sua pesquisa, tem alguma área que tratou que, além do HIV, o própolis pode ser também positivo para, digamos, benefícios ou até evitar outras doenças? Sim, sim. Antes de 2014, mais ou menos, quando a gente buscou na literatura alguns trabalhos, né, envolvendo a própolis, a atuação da própolis em diversas doenças, a gente encontrou mais estudos in vitro, né, ou em vivo mesmo, mas com animais, né, em experimentação animal. E nós encontramos, inclusive, alguns estudos mostrando que in vitro a própolis foi capaz de inibir a replicação viral do vírus HIV. E a própolis, ela tem essa propriedade conhecida, que é, né, a gente conhece várias propriedades, por exemplo, antioxidante, anti-inflamatória, mas também tem a questão de ser antiviral, né, antibacteriana. Então, a própolis tem, né, diversas propriedades aí. Mas aí surgiram alguns estudos a partir de 2012, 13, e aí nós começamos a investigar um pouco melhor do papel da própolis em indivíduos diabéticos. Então, trabalhos com pessoas que tinham diabetes, nós encontrávamos, né, na literatura para poder também, talvez ali, desenhar nosso estudo da melhor forma possível. E conforme nós fomos estudando na população que vive com HIV/AIDS, nós começamos a perceber também a literatura já abrangendo outras doenças, por exemplo, doença renal crônica, até recentemente a Covid, né, que também nós tivemos aí alguns parceiros que estudaram o efeito da própolis, especialmente nas pessoas internadas por Covid. Então, diversas doenças e comorbidades, né, sejam comorbidades infecciosas ou não infecciosas, já existem vários trabalhos aí mostrando o poder da própolis, né, para amenizar, na verdade, diversos parâmetros aí que contribuem com a melhor qualidade de vida ou melhor desfecho, né, da doença. O Gustavo, de que forma a AIDS afeta o sistema imunológico da pessoa? Já, assim, como bem explicado assim, esse estudo, essa compreensão das doenças infecciosas que vem causando, né, e que vem causando problema em nossa vida há muito tempo, e a necessidade de entender, buscar estratégias, eu achei incrível esse trabalho para entrar nessa questão do HIV, tá? Porque essa coisa da própolis como um adjuvante, uma estratégia a mais para complementar essa luta que é sempre que é uma luta em glória assim contra o HIV que o sistema imunológico tem, porque o HIV ele afeta exatamente as células que deveriam nos proteger. As células do sistema imunológico, principalmente a gente fala células T, CD4 ali, que que são as maestras do sistema imunológico, a gente precisa ativar muito bem elas. O vírus quer exatamente que isso aconteça, porque quer entrar nessas células. E todo esse estresse oxidativo, essa ação do sistema imunológico contínua, vai gerar efeitos, como falou, o processo oxidativo, envelhecimento, que pode acometer, sabe, ter um desfecho de uma diabetes, doença cardiovascular. Então, todo esse processo é uma luta complicada. Então, quando a gente tem algum adjuvante que complementa, e esse estudo foi belíssimo, porque cara, o própolis não é para substituir o tratamento. Pelo contrário, todos estão Para seguindo o tratamento acrescentar, né? direitinho. Exatamente, é um adjuvante ali para contribuir, porque lutar contra o vírus da imunodeficiência realmente é uma luta complicada se deixar apenas o sistema imunológico sozinho, porque a resposta do sistema imunológico é exatamente o que o vírus quer, porque é a casa dele. O importante também, Gustavo, cara, é a gente falar do momento que a gente vive no tratamento da AIDS, né? Nós passamos por momentos difíceis, né, na história dessa doença. Dos anos 80 até agora, se nós acrescentamos muito, né? E lembrando que se tratava com coquetel, era uma doença que tinha um aspecto moral difícil, né? Você, se tinha AIDS, você já estava morto, né?
Hoje já se melhorou a qualidade de vida, o trabalho de vocês cientistas, acrescentando com estudos, né, melhorando a qualidade do tratamento. Mas é importante, Gustavo, a gente lembrar um pouco que essa era uma doença estigmatizada na sociedade. Olha só, Joel e todos e todas, assim, a gente tem que ter um cuidado. O HIV nos ensinou, assim, essa problemática deve ter nos ensinado muito, muito. Porque além do vírus, e se ser um vírus, eu brinco com o pessoal, a evolução perfeita, se é que se pode falar um vírus evoluir para tal, tá? Porque assim, ele quer exatamente o melhor do que o corpo pode utilizar, que ele quer a resposta do sistema imunológico para ele se propagar. E a capacidade de mutação dele que ele tem, e aí expor o organismo inteiro. Só que o vírus da imunodeficiência gerou, como você falou, um problema enorme ali na década de 80 e 90, que foi muito mais do que a doença, que já é trágica por si só. Mas todo o preconceito que girou em torno dessa doença, a sua relação com grupos específicos, isso gerou uma tragédia que foi muito além da doença, que é difícil de calcular. Algo que quase nós passamos há pouco tempo, por exemplo, com o monkeypox. Se a gente não fosse em cima com esse exemplo do HIV, a gente teria associado uma possível doença específica para grupos LGBTQIA+. Infelizmente, a gente precisa entender, a doença é perigosa, nós cientistas precisamos atuar para amenizar. Mas a sociedade tem que compreender que a doença é mais do que o efeito patológico. E, principalmente, tem muitas ações que transcendem. E essa, o HIV, a AIDS, é uma dessas que é perfeita para a gente estudar e aprender e tomar cuidado com outros que possam vir. Estudar e aprender e terminar com preconceito em relação à doença, né? Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem OMS. 36 milhões de pessoas podem ter desenvolvido Covid longa na Europa. O Felipe Carvalho, direto de Nova York, tem as informações. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 em cada 30 europeus pode ter desenvolvido a forma mais desconhecida da Covid-19 durante os 3 anos de pandemia. Também conhecida como Covid longa, a condição ainda carece de diagnósticos e tratamentos específicos. Segundo os dados da OMS, quase 36 milhões de pessoas em toda a região europeia podem ter desenvolvido este quadro. Em declaração para jornalistas feita nesta terça-feira, o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, disse que as lacunas de informação sobre a Covid longa precisam ser urgentemente preenchidas. Ele afirmou estar em contato com pacientes e grupos de apoio para entender as principais demandas e aumentar ações de conscientização sobre a situação dessas pessoas. Segundo ele, sem uma resposta para a Covid longa, o mundo não estará verdadeiramente recuperado da pandemia. O diretor regional afirmou que a agência está incentivando mais pesquisas e defendeu que essa subcondição seja levada a sério em todos os setores de saúde e assistência social. O representante da OMS lembrou que, embora não seja mais uma emergência de saúde pública global, a pandemia segue causando 1.000 novas mortes nos países europeus a cada semana. Kluge salientou que as pessoas com condições como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares e pulmonares são muito mais vulneráveis a formas graves da Covid-19. Ele lembrou que, em última análise, a melhor maneira de evitar a Covid longa é evitar a Covid-19 em primeiro lugar. Nesse sentido, Kluge afirmou que a prioridade deve ser vacinar populações vulneráveis, especialmente idosos, pessoas com condições médicas subjacentes e imunocomprometidos. Ele disse que é preciso garantir pelo menos 70% de cobertura vacinal para esses grupos, incluindo doses de reforço primárias e adicionais. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu queria repercutir a matéria do Felipe de Carvalho, direto de Nova York. Primeiro, uma coisa para esclarecer para nós aqui, para mim e para o Frank, viu, cara? O que é Covid longa? A Covid longa são aqueles sintomas que algumas pessoas
permanecem com ele, né? Pegam Covid e aí permanecem com esses sintomas por muito tempo. Então, tem pessoas aí, a gente classifica a Covid longa, a gente caracteriza, na verdade, quando a gente verifica que o paciente tem essa condição há mais de 3 meses, né? Então, ele não se recupera. Vocês já devem ter ouvido falar, bastante gente reclamando, eu tô cansada desde que peguei Covid, eu fiquei cansado, não consigo andar tanto que eu gostaria ou que eu estava acostumada. Outras pessoas desenvolveram outros tipos, né, elas têm outros tipos de queixas, então dor de cabeça frequente, o sono, a piora do sono, então tem diversos fatores aí que estão, diversos sintomas que caracterizam a Covid longa, né? Alguns têm sintomas específicos, outros têm vários sintomas ao mesmo tempo e que não cessam, né, por um longo período aí. Então essa é a São as nossa sequelas Covid que longa. ficam no nosso organismo. Na Longa tem verdade, as é a sequelas que resposta, ficam no né? nosso. A resposta imunológica já na infecção aguda, ela já é bem intensa. Nós temos a gente já ouviu bastante essa expressão, tempestade de citocinas. Então, tudo isso gera uma inflamação exacerbada no início da Covid, né? Na fase aguda. E algumas pessoas, por diversas características, não só do hospedeiro, mas também do próprio vírus, acabam aí levando, então, mais tempo para se recuperar. Então, nós temos realmente uma frequência bem grande de Covid longa, inclusive na população brasileira, né? Gustavo, a última fala da Karen, inclusive na população brasileira. Nós tivemos uma campanha contra a vacinação. Olha só o absurdo. Oh, pois é, já a Karen foi precisa, né, nessa questão da explicação. E eu queria aproveitar e fazer uma conexão da Covid longa, o SARS-CoV. A gente vai falar sobre essa questão da antivacina e o que nós estamos estudando, a AIDS e o processo inflamatório. Porque quando a gente está falando, lembra que eu falei, olha, o vírus da AIDS tem aquele ponto específico, vai para aquelas células. O vírus que afeta a Covid, o coronavírus, ele tem um tropismo, quando a gente fala, um tropismo, ele ocupa praticamente ele pode ocupar praticamente, assim, grande parte das células do corpo, porque ele tem o chamado porta de entrada, o receptor que é distribuído no corpo inteiro. Então fica muito imprevisível com o que pode acontecer. Às vezes, pessoas que têm Covid longa reclamam de uma característica e outras completamente diferentes. Por isso a nossa luta que nós estávamos, olha, tem que ter vacinação o máximo possível, usar máscara no período que o vírus está dispersando muito, exatamente para que nós evitássemos que mais pessoas fossem expostas a esse vírus que tem uma capacidade gigante de dispersão no próprio corpo, de infectar diversas células do corpo, diferentemente, por exemplo, do HIV, não estou falando que é pior ou melhor, mas falando de tropismo, para onde o vírus, por exemplo, vai. O HIV Por vai isso para que ela é aquelas células longa, né? específicas. Por isso que o quê? Por isso que ela é longa. E ela tem uma Agora capacidade ela muito termina em algum momento da vida? Ela é longa, mas ela acaba em algum momento? Espera-se que sim, algumas pessoas vão ficar com sequela, né, cara? Assim, o tipo de sequela é complicado da gente definir. Esse processo, Joel e demais, é um processo longo para a gente entender, porque a gente está falando de um vírus que está em nosso corpo há 3 anos. Pouco mais de 3 anos é muito pouco, nós precisamos entender muito bem. Mas é como você falou, o movimento anti-vacina, anti-máscara, expôs tantas pessoas para esse vírus terrível que vai muito mais do que a doença imediata. E aí, falando desse processo inflamatório, como a Karen falou, que um dos problemas maiores é essa inflamação, a necessidade de estudar, por exemplo, esses produtos naturais cada vez mais é de extrema importância, porque a gente complementa, a gente vai com estratégias para o corpo para que ele possa reagir e sair dessa Covid longa como nós saímos da outra doença em 1º de janeiro. O grande problema é que vocês, nos estudos que vocês realizam, vocês estão combatendo um vírus. Mas existe um paralelo a ele, é o vírus da ignorância que afetou o país nos últimos anos. A ODS 3, Saúde e Bem-Estar, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. É importante esse destaque. Mas agora nós vamos para divulgar os resultados da enquete dessa semana, certo, Frank Valverde? Exatamente, Joel. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete.
Não tem base científica, não é uma pesquisa, mas serve para saber como que os seguidores e seguidoras que nos acompanham, principalmente no Instagram, tá, o que acham a respeito do tema do nosso programa. E no caso do programa de hoje, né, nós fizemos a seguinte questão. Você sabia que o própolis ajuda no sistema imunológico de quem tem HIV? Testando a popularidade da pesquisa da Karen. Exatamente, exatamente. E precisa divulgar mais, Karen, porque olha só o resultado. 39% disseram que sim, né, contra 61% que disse que não, né? E até depois você pode dizer se seria interessante, né, até incorporar o própolis dentro da nossa dieta, né, como para se proteger, digamos, de tudo, né, como uma boa alimentação e também, né, acrescentar própolis dentro dela, né? E além dessa pesquisa que nós fazemos, olha só, eu falando pesquisa dizendo que não é pesquisa, né, dessa enquete que nós fazemos aqui, né, nós sem também, dados científicos, sem né? dados científicos, ou seja, não é pesquisa, é enquete. Nós fazemos também o quê? Nós abrimos espaço para que os seguidores e seguidoras façam questões, né, façam suas perguntas para os entrevistados e as entrevistadas do nosso programa. E nós temos aqui uma questão que foi enviada pela Bianca. Agradeço a Bianca pela colaboração de ter enviado essa questão. E essa questão eu acho que pode se iniciar pela Karen. Por que ainda não temos uma vacina para HIV? É uma boa questão, né? Porque olha só, nós já fizemos, já foi criada a vacina para a Covid-19, né? Quer dizer, ela surgiu há 3 anos e nesse período foi encontrada a vacina, né? Aliás, várias vacinas para a Covid-19. No entanto, nós estamos com o HIV, que já faz décadas e ainda não temos uma vacina. Por que a gente não tem essa vacina, Karen? Pergunta da Bianca. A pergunta de ouro que mereceria uma resposta também de ouro, nós estamos investigando, nós pesquisadores, né? Não o meu grupo especificamente, mas existem vários grupos, como vocês sabem, há 40 anos já estudando isso, a questão da vacinação contra o HIV, mas o HIV ele é um vírus, eu fico brincando com os meus alunos, ele é bem sem vergonha. Então ele tem vários mecanismos ali de escape que outros vírus às vezes não têm. Então, além dessa mutação excessiva do vírus, né, eles ficam também escondidinhos em alguns reservatórios quando eles estão infectando alguém. Então, por exemplo, o antirretroviral. A pessoa que tem, né, o diagnóstico de HIV precisa tomar terapia para o resto da vida. Mas a terapia antirretroviral, ela não chega nesses reservatórios, porque o vírus fica escondidinho lá, ele fica latente. Então tem uma célula latente e o vírus, ele se integra no DNA do hospedeiro, então ele é chamado de provírus. E enquanto essa célula está latente e o vírus está lá dentro quietinho, a terapia antirretroviral não consegue chegar nele. Então tem até alguns estudos, né, não de vacina, mas assim, outras estratégias para talvez acordar o sistema imunológico para o vírus poder sair para a terapia conseguir pegá-lo, né? Que chama shock and kill, essa estratégia. Então, também tem diversos estudos, né, nessa área de shock and kill para realmente tentar acabar com o reservatório do vírus. E a questão da vacinação, que como ele muta muito, ele consegue escapar, inclusive, de algumas proteínas que nós temos intrínsecas, né? Assim, nós nascemos com essas proteínas antivirais, né? E se chamam, na verdade, existem algumas proteínas que atuam contra diversos vírus, não só contra o HIV. Nós já temos essas proteínas, mas o HIV ele consegue escapar dessa nossa imunidade natural. E aí, diversas, como a nossa imunidade, ela é como se fosse uma árvore, né? Nós temos vários galhos ali que nos protegem, a gente tem uma diversidade muito enorme dentro da própria imunologia. O vírus, ele consegue escapar de diversos galhos ali. Então, as nossas estratégias não são suficientes. E a vacinação tá com esse problema. Eles não conseguem realmente achar uma vacina que acompanhe essa alta mutação desse vírus. Então, tá realmente muito difícil, mas nós precisamos ter esperança. Os pesquisadores chegam cada vez mais próximo aí. Então, a gente tem que continuar confiante. Esperemos que ganhe essa corrida, né, contra o vírus e que seja criada a vacina contra a AIDS, né? Temos aqui uma outra questão que foi enviada pelo Raimundo, agradeço Raimundo pela colaboração, e eu vou fazer essa questão para o Gustavo. Qual a expectativa de vida de um portador de HIV? É possível fazer essa estimativa?
Gustavo? Olha, eu acho que a gente. É complicado, né, cara, a gente falar especificamente, porque assim é muito variável quando a gente fala para um portador do HIV. Porque assim, o padrão de resposta de cada pessoa, o acompanhamento do tratamento, não é só a gente falar, olha, as pessoas, aqueles pacientes nos últimos 2 anos, como foi feito estudo, como foi feito no estudo, tem acompanhado, por isso que ele foi elegível. A gente precisa entender o paciente no todo, desde o princípio, de quando ele foi diagnosticado, para que ele possa ter tido acompanhamento, se foi realmente regular, as características fisiológicas para além da AIDS. Então, se falar de um paciente especificamente, é uma situação muito complexa. Por isso, a necessidade desses outros estudos. E aí eu vou completar, até abrir para o cara, se quiser falar um pouco sobre isso, até puxar um pouquinho da pergunta para cá, porque é um pouco da minha área, eu trabalho com desenvolvimento de vacinas, e com desenvolvimento tecnológico de vacinas, e chamar atenção para isso. Olha só, quando a gente imaginar uma resposta, um padrão que comparam muito sobre do coronavírus, quando você imaginar uma capacidade de mutação viral que te assusta, por exemplo, o coronavírus, olha, nós já temos a variante Ômicron, variante de preocupação, é a quinta variante, aí já tem as subvariantes, isso em 3 anos. Se nós fôssemos caracterizar variantes para o vírus da imunodeficiência, provavelmente nós estaríamos dando volta o tempo inteiro em pouquíssimo tempo. É complicado a gente desenvolver uma vacina preventiva, tá? Porque, lembra lá no início? Olha, a vacina vai prevenir do vírus. Não, vai prevenir da doença. O vírus vai pode entrar em nosso corpo, mas ele não vai desenvolver a doença que realmente está do grave. Do HIV, como a Karen falou, se a gente desenvolver uma doença, se a gente desenvolver uma vacina que ele não previna da infecção, não vai contribuir tanto assim. Porque o vírus vai entrar na célula, vai ficar lá escondidinho em nosso material genético. Então tem que ser uma vacina que previne, inclusive, dele entrar dentro da célula. E aí se torna extremamente complicado. Montar vacina terapêutica para fazer com que ataque esse vírus no nosso DNA é extremamente complicado também. Isso quer dizer que é impossível? Não. Mas não compare com o da Covid, porque a luta é extremamente diferente. Ô, Gustavo, falando da Covid, é importante a gente falar também da vacinação, né? Da vacina contra a Covid. A Kai estava falando das mutações que o vírus sofre. As pessoas imaginam o seguinte, no pós-pandemia. Eu me vacinei na pandemia, agora não preciso mais. Com as mutações do vírus, é necessário se vacinar agora a cada ano. É importante vocês, cientistas, imunologistas, destacarem isso, né? Porque eu vi muita gente, sabe, colegas, olha, já estou vacinado, então não é mais necessário eu me vacinar. Sim, com as mutações do vírus é necessário se vacinar contra a Covid, sim, nos próximos anos. Eu queria te ouvir sobre isso, Gustavo. Isso é claro, a gente precisa entender, o vírus vai sempre buscar estratégia para sobreviver, entre aspas, para se eternizar. Nós precisamos buscar estratégia para se proteger dele. É simples assim. Quando ele estabilizar, imagina, ó, um vírus lá que afeta o corpo há mais de 1000 anos, há centenas de anos, aí o pessoal pergunta, mas por que esse vírus não muda tanto? Porque ele já gerou adaptação. Esse vírus é muito novo, o vírus da imunodeficiência, por exemplo, é ali da década de 80, é muito pouco tempo historicamente no processo adaptativo. Então a gente precisa ter uma luta contínua. Ele vai se adaptando, vai buscando estratégia, o organismo também vai buscando outras estratégias, e nós, cientistas, vamos tentando imitar um pouco da vida, com a melhor estratégia de luta, com a melhor arma para lutar contra doenças infecciosas, que é a vacina. Essa é uma coisa contínua. Até quando vai ser necessário? Não sabemos. Mas o que nós sabemos é que nós precisamos lutar contra as estratégias do vírus, e a sociedade precisa se engajar com a gente, mostrar o braço, tomar a vacina, postar no Instagram, falar, eu tomei a vacina, porque estimula outras pessoas, e a gente vai somando essa força. É necessário, cara, incorporar, Karen, a vacinação contra a Covid, como a gente faz, por exemplo, uma gripe, contra a gripe, né? Todo ano.
E as pessoas hoje elas estão um pouco resistentes, né? Houve uma campanha contra a vacinação no país. Sim. Isso realmente deixou um dano muito grave, né? Às vezes a gente até não parece que é irreversível, porque o tanto que a gente trabalha para mostrar que isso é importante, e às vezes é difícil, não é só a população leiga, né, que acredita nisso, que vacina não funciona. Tem gente instruída, bem instruída, que também acredita, então é muito difícil. A gente, assim, gasta uma energia enorme para tentar convencer sobre a importância da vacinação, mas a gente se depara agora com um mundo muito diferente, né, de uns anos atrás. Então, realmente, os imunologistas, vocês comentaram, vocês têm que dar um jeito, né, de falar isso para as pessoas. A gente fala, mas o difícil é eles ouvirem e confiarem na gente. Antes se confiava mais nos cientistas, né, vários fatores aí que ocorreram nos últimos anos e agora parece que está mais difícil, né, as pessoas realmente acreditarem que as pesquisas são importantes, que a ciência é fundamental, nós não somos nada sem a ciência, educação, né? Então é muito difícil. E vocês falando ali sobre a questão da vacinação, além dessa questão do vírus ser mutável, né? Ele muta muito, e nós temos que ter plataformas vacinais atualizadas para combater esse vírus novo. Nós também não temos uma resposta imunológica que ela dura para sempre, né? Então, a nossa resposta imunológica contra uma vacina, especificamente para a Covid, ela é curta, relativamente curta. Por isso, a necessidade também de ter um novo reforço da vacina. Muitas pessoas falam, eu já tomei 2 doses, está mais do que suficiente, já tive Covid, pronto, o que mais que vocês querem? Né? Eles sempre falam isso. E as coisas vão mudando, o sistema imunológico já teve aquela diminuição na quantidade de anticorpos produzida, seja por vacina ou por infecção natural mesmo. Nossos anticorpos eles não duram para sempre, eles vão caindo, né, aos poucos ali, conforme o tempo vai passando. Então nós precisamos estimular novamente o sistema imunológico para voltarmos a produzir esses anticorpos para uma próxima batalha que tivermos que enfrentar, né, que essa batalha seja rápida, eficaz. Então essa é a importância do reforço da vacina. E isso também a gente precisa deixar muito claro para a população, é muito importante e por isso que nós sempre precisamos vacinar contra a gripe, além da cepa mudar ali, nosso sistema imunológico não consegue ter uma resposta tão duradoura assim para alguns tipos de vírus, né? Alguns outros nós conseguimos mais tempo, mas depende muito aí da patogenicidade, enfim, e da própria genética do indivíduo também que contribui, né? Tem muitos fatores, a gente precisaria conversar umas 2 horas no mínimo só para conseguir compreender Perfeito. todos esses Mas, de fatores qualquer forma, nós envolvidos. estamos fazendo um registro da importância da vacinação. Verdade. O Observatório tem esse compromisso nos seus programas de rádio, no seu portal e na sua missão, esclarecer a população e dizer da importância da vacinação, Franklin. É verdade. Eu quero fazer um convite a todos e todas que nos ouvem, nos assistem, que se quiserem participar dos próximos programas, assim como fizeram a Bianca e o Raimundo enviando questões, podem fazer. Basta ficarem atentos à caixinha de perguntas do Instagram, tá? @observatório 3 setor, 3 em numeral, e lá formular a questão para os próximos programas, que lá vai também estar a informação de quais serão os nossos próximos programas que serão apresentados aqui na Rádio Brasil Atual. E faça como quase 3 milhões de pessoas que nos acompanham nas redes sociais, né? No facebook.com/observatório 3 setor, youtube.com/observatório 3 setor. Em todos os casos, o 3 em numeral. Muito bem, Franklin. Agora nós vamos com uma música. Verdade, vamos lá. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando. O Bêbado e a Equilibrista, com Elis Regina, música do Aldir Blanc e do João Bosco. Nós tocamos um trechinho dessa música para homenagear o Herbert de Souza, né, que é conhecido também como Betinho. Ele é o irmão do Enfio, que está registrado na música. Ele foi vítima da AIDS, ele morreu, né? Ele foi um sociólogo muito importante aqui no Brasil, né?
Ele foi exilado de 71 a 79, passando pelo Chile, pelo Canadá, pelo México, e quando ele voltou aqui no Brasil, né, ele era hemofílico, né, contraiu a AIDS, né, e em função disso ele acabou falecendo, né? Então nós fazemos uma homenagem ao Betinho, por quê? Porque o Betinho foi vítima da AIDS e ele também, junto com outros membros da sociedade civil, ele fundou e presidiu até a sua morte a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Está registrado aqui a nossa homenagem a esse brasileiro, né, que tanto contribuiu para a questão da AIDS, esclarecendo, tentando trabalhar com o preconceito, que era muito grande quando a AIDS surgiu aqui no Brasil, né? Não é verdade, Joel? É verdade. Então, acho que é importante registrar esse brasileiro que teve um trabalho fenomenal no combate à AIDS. Ele, vítima da própria doença. Continuamos com o nosso registro histórico. Na década de 80, receber o diagnóstico de infecção pelo vírus HIV era uma sentença de morte. Mas logo surgiram os primeiros medicamentos contra o vírus. E aí o cenário começou a mudar. Nós começamos a conversar sobre isso com o Gustavo, logo no começo do programa. Bom, a partir das novas descobertas, é importante registrar isso, quando se fala em HIV, a partir das novas descobertas, se melhorou esse tratamento. E agora nós chegamos numa pesquisa utilizando própolis, né? Essa visão em torno da AIDS, vocês que são pesquisadores, mudou? A gente sabe que a sociedade mudou da década de 80, por exemplo, nós vivemos para cá, nós vivemos na era digital. Mudou o preconceito da sociedade? Como vocês, enquanto pesquisadores, perceberam esse movimento, se essa mudança aconteceu e como está o estágio dessa mudança em relação àquilo que se chamava doença da morte nos anos 80? Eu começo com você, Karen. Joia. Eu acho que mudou bastante. Nós, por conta da tecnologia mesmo, acesso à informação, né? A gente tem esse acesso à informação de uma maneira muito mais fácil, rápida, prática, descomplicada. Às vezes não tão descomplicada assim, depende de onde a gente procura, né? A nossa busca tem que ser certeira, porque a internet também tem muitas coisas aí que, enfim, né? Fake news e tudo mais. Então é difícil a gente conseguir realmente filtrar, identificar, né, essas verdades. Mas quando a gente identifica, a gente tem esse acesso na íntegra, né? Então, eu acho que mudou bastante, ainda existe preconceito, ele ainda é muito grande, nós poderíamos estar num patamar bem melhor, mas algumas descobertas eu penso que facilitaram a questão de reduzir um pouquinho, pelo menos, o preconceito. Uma delas, por exemplo, é uma bem interessante, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos um conceito que a gente fala I igual a I. Então, é um conceito relativamente novo aqui no Brasil, fora do Brasil não é tão novo assim, mas esse I igual a I significa indetectável é igual a intransmissível. Então, nós já sabemos hoje que as pessoas que vivem com HIV, se elas tomam a terapia antirretroviral de forma adequada, né, com uma adesão adequada, eles não têm vírus circulante. E esse vírus, ele fica só aquele vírus escondidinho, né, por isso a necessidade de tomar terapia para o resto da vida, mas eles não infectam outras pessoas. Essas pessoas, elas têm a carga viral indetectável, então elas não transmitem esse vírus. E isso foi uma descoberta muito importante, porque talvez tenha impactado aí na questão do preconceito. A pessoa sabe que ela não transmite se ela se tratar de forma adequada, se ela permanecer com os níveis e com a carga viral indetectável. Então isso já foi um boom que eu acho que foi muito importante aí nessa redução parcial, né, do preconceito. Gustavo, a partir dos novos avanços no tratamento contra o HIV, como é viver com AIDS? Olha só, eu vou responder essa pergunta, tá conectando com o anterior. Eu acho perfeito assim a colocação da Karen, mas eu acho que evoluiu muito a ciência, a medicina, assim, eu acho que proporcionou essa condição, por exemplo, respondendo a sua pergunta, de ter uma vida, de ter longevidade, de ter qualidade de vida, de ter condições de ter, assim, simplesmente viver, tá? Claro que a luta é contínua. Agora, eu tenho uma certa dúvida da mudança da sociedade. Quando alguém fala que é com HIV, eu não sei se alguém vai falar, olha, eu vou ali, eu não estou assim, no lugar de fala, talvez muita gente até
possa me corrigir, eu agradeço, mas dificilmente você vai ver alguém falar, não, eu vou ali que hoje é de tratamento, é o dia de receber, fazer um acompanhamento, desculpa, das minhas células TCD4, CD8, porque eu sou HIV positivo. E alguém que está ao lado falar, olha, não, sim, claro, vá lá, como se fosse coisa mais comum. Eu tenho muita dúvida, assim, porque, e falando do que tem acontecido nesse movimento negacionista, anti-ciência, eu acho também escancara a cara do preconceito contra muitas coisas que fogem do padrão que é estipulado para muitas pessoas, assim. Eu realmente acho que a ciência evoluiu muito, deu condições das pessoas terem uma qualidade de vida, ter uma família, poder, inclusive, ter filhos, se tiver com acompanhamento certinho, poder ter uma relação saudável. Agora, a sociedade, realmente, eu tenho muita dúvida, muita mesmo. Permanece o verdade. preconceito. É verdade. E eu vou registrar aqui, É. só para comprovar isso, Joel, rapidamente. Eu já vi cenas no transporte coletivo, por exemplo, uma pessoa pedindo contribuições e ela diz: eu sou portador do HIV. Automaticamente você percebe que quem está em volta se afasta da pessoa como se fosse se contaminar. Eu até fiquei assim impressionado. Falei, nossa, ele acabou de falar isso e as pessoas se afastam. Realmente a sociedade ainda precisa evoluir muito com relação ao seu comportamento frente aos portadores de HIV. Agora, o problema também da informação, né? Como se contrai a AIDS, né? A gente ouvimos uma série de fake news a respeito disso, tudo bem, há muitos anos atrás, mas ainda permanece na memória das pessoas, né? Ainda esse preconceito. Como eu vou contrair? Ou eu sou um viciado de drogas e eu utilizo uma seringa com demais pessoas que estão se drogando comigo, ou através da relações sexuais. Mas na memória popular, nossa, você conversando com a pessoa. Ao sangue também, né? Na questão do sangue, né? Exato. É importante esclarecer isso, né? O Gustavo falou uma coisa, Karen, que é importante a gente continuar um pouquinho mais nesse assunto. A ciência evoluiu, mas o preconceito na sociedade ainda continua. Continua, exatamente. Eu penso que ele diminuiu um pouquinho pensando na geração mais nova, né? Como a gente consegue aqui conversar bastante sobre isso, a nossa área, eu percebo que essa geração mais nova, eles não têm aquela ideia que a gente passou por um cenário totalmente diferente, então eles enxergam isso de uma forma um pouquinho diferente hoje. Eles não viram tudo o que aconteceu lá atrás, né, a época do Cazuza e tudo mais, eles não tiveram esse contato tão próximo assim com aquela cara da AIDS, né, que se falava bastante dessa forma. Então eu percebo que os jovens, eles até banalizam às vezes, é difícil a gente até colocar isso em sala de aula, a importância da prevenção, porque às vezes vários pensam, hoje em dia tem remédio, a gente vai ficar tranquilo, vai viver quase com a mesma expectativa de vida, e se não a mesma expectativa de vida de uma pessoa que não tem o vírus, então tá tranquilo, e eles acabam não se protegendo da forma como deveriam. Então, a gente tem diversas populações aí para abordar o assunto preconceito, eu acho. Então, talvez tenha esse gancho aí para a gente discutir também. Tivemos um retrocesso em relação aos costumes nos últimos anos no Brasil. É importante também mencionar isso, né? Uhum. Agora nós vamos com a matéria do portal do Observatório, do Terceiro Setor, Frank. Qual é a matéria que teve mais destaque esta semana no Observatório? Joel, a matéria é aos 33 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que faz aniversário hoje, dia 13 de julho, né, completa os 33 anos do ECA, ele que foi criado, foi assinado, né, no dia 13 de julho de 1990, e definiu que crianças e adolescentes como sujeitos de direitos que demandam proteção integral da família, da sociedade e do Estado. A matéria completa a respeito dos 33 anos do ECA você encontra no nosso portal observatório.org.br, o 3 em numeral. O Franklin, ele chega aos 33 anos, sendo comemorado por setores progressistas. Existe um segmento da sociedade que ainda permanece falando em maioridade penal. Mas esse é um assunto para o próximo programa. É verdade, é um belo tema, uma bela pauta. Agora eu vou chamar a Gabriela Chabu. Ô, Gabriela, boa tarde, como você está? Tudo bem? Com vocês.
Olha, a Gabriela é nossa especialista em ODS. Gabriela Chabu, nós estamos hoje falando de um tema muito importante, que é HIV. Você é nova ainda, mas nos anos 80 você é criancinha ainda, mas essa doença ela passou por um estigma muito grande na sociedade brasileira, não só na sociedade brasileira, no mundo também, né, Franklin? E Sim. agora chega-se no estágio que pesquisadores já estão avançando e utilizando produtos naturais, né, para combater, como o própolis, para combater o HIV. Mas o que você traz hoje, Gabriela? Eu estava acompanhando aqui, Joel, e é muito legal o tema do programa. Desculpa. O tema do programa de hoje é muito bom, porque na realidade a crítica ao ODS 3, que é o ODS Saúde e Bem-Estar, que é o ODS no qual a gente tem uma meta específica em relação a acabar com a pandemia de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças, que é a meta 3.3 das Nações Unidas. Uma das críticas mais recorrentes, Joel, ao ODS 3, Saúde e Bem-Estar, é que ele está focado demasiadamente na doença, né? E não na prevenção, e não no tratamento, e não está focado demais no tema da doença. Então é muito legal o programa de hoje trazendo essa questão de um produto natural que pode apoiar aí o combate, pode apoiar o alcance dessa meta, que é acabar com a pandemia de AIDS. Pandemia não, desculpa, epidemia de AIDS no mundo. O que eu queria trazer para a gente hoje, para a gente ficar mais animada em relação ao tratamento do HIV no Brasil, é que uma semana atrás, no dia 7 de julho, o Ministério da Saúde anunciou que vai incorporar 3 novos antirretrovirais menos tóxicos, então, né, menos tóxicos e mais potentes e adequados a crianças. Então, o Ministério da Saúde tem aí 180 dias, então tem até o final do ano para colocar esses medicamentos disponíveis para quem está aí em tratamento. Então, o Ministério, né, fazendo o seu papel aí no alcance do nosso ODS 3, na meta 3.3, que é acabar com a epidemia de AIDS. Que é muito importante para o nosso país. Mas o Gustavo mencionava, e depois ele foi acompanhado pela Karen, que o AIDS ainda está acompanhado de um grande preconceito, né? Era a doença da morte nos anos 80, e hoje chegou com o avanço da ciência, utilizando próprios para ajudar a, a resolver esse problema da AIDS, né? Como é que você vê essa coisa do preconceito ainda que permanece na sociedade? No ambiente que você Eu vive, dos acho, ODS, da Agenda 2030, existe ainda, você percebe esse preconceito? Joel, eu percebo menos um preconceito e mais um descaso das gerações mais novas em relação à doença, né? Não sei se os nossos entrevistados de hoje concordam com isso, mas justamente eles colocaram as novas gerações acham, como tem tratamento, não é tão grave assim, então se arriscam mais, né? Então a gente vê, eu vejo, né, assim, nas gerações mais novas, uma preocupação menor no uso de contraceptivos e uma preocupação menor em adquirir a doença, porque já tem tratamento. E eu acho que a dificuldade que a gente tem durante esses anos de pandemia que a gente passou, os gastos com publicidade na área da saúde estavam direcionados para a pandemia e direcionados justamente para o Covid. E nesse momento o desafio é a gente lembrar que tem outros temas que precisam entrar em pauta e a gente precisa gastar dinheiro com comunicação pública para informar a população sobre os riscos dessa doença. E dessa e outras que ficaram negligenciadas durante esse período de pandemia. A pandemia ela não atrapalha só, não dificulta só a consecução dos objetivos da ONU em geral, mas atrapalha porque os recursos são direcionados todos para o combate da pandemia e outras doenças ficam negligenciadas. Então, é um desafio agora a Muito, retomada do investimento muito para o importante combate você a lembrar outras. disso. Muito importante você lembrar isso, né? Agora precisa olhar o Brasil e suas necessidades. A pandemia foi um momento excepcional. E agora, no pós-pandemia, nós temos que olhar, estamos as doenças aí prosperarem que nunca tinham aparecido e estão aparecendo agora. E precisamos que o governo também invista nelas. Gabriela, foi bom falar com você. Um abraço e até a próxima semana.
Obrigada, Joel. Até a próxima. Tchau, tchau. Essa foi a Gabriela Chabu, colunista do nosso programa, do Brasil ODS, que traz sempre novidades e um comentário importante a respeito do tema do nosso programa e, claro, dos ODS. Bom, agora vamos para a coluna do Frank, é isso, Frank Valverde? Exatamente. As suas dicas da semana. Você sempre tem dicas importantes. E é importante, tem ouvinte que fica esperando, né? Porque elas são sempre dicas que não custam nada, né? Sempre é uma dica que é de graça. Então, num momento como crise como essa, uma dica do Frank de graça ainda é muito bom, né? É verdade, Joel. O que eu quero destacar para esta semana aqui é o podcast Lugar de Sonho, com o Nando Reis. Os fãs da banda Titãs, que recentemente curtiram o show Titãs Encontro, todos ao mesmo tempo agora, esse espetáculo reuniu todos os integrantes da banda, que muitos deles saíram para fazer carreira solo, né? E depois eles se reuniram para esse espetáculo. Foi um espetáculo belíssimo, né? Que correu o Brasil e agora vai para os Estados Unidos e encerra em Lisboa, em Portugal, em novembro, né? Podem agora também ouvir esse podcast do Nando Reis, que ele conta um pouco da história do Titãs desde os princípios dos anos 80, com os bastidores, às vezes com algumas coisas, algumas rusgas que tiveram entre eles, enfim. Então essa é a dica de hoje. Para você pode estar no Spotify, enfim, e lá, Lugar de Sonho com o Nando Reis. Absurdo, Brasil pode ser um absurdo, ter aí tudo bem, nada mal. Essa foi a chamada da coluna do Frank, das dicas do Frank Valverde, que acontece aqui no nosso programa. Pelé disse love, 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 Caetano Veloso. Mas, Frank, faltou uma dica importante que você não deu hoje. Eu vou dar um puxão de orelha. O jornalista e poeta Frank Valverde deve lançar nesse fim de semana um livro. É verdade, Joel. Eu te agradeço. Eu não ia ficar falando, né, fazer propaganda, mas enfim, já que você levantou a bola, vamos lá. Amanhã, dia 14 de julho, estarei lançando na Patuscada Livraria e Café, né, na rua Luiz Murat 40, o livro Entende, 10 crônicas sobre Pelé. Por isso que o Love, 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 Pelé disse Love, 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 e eu, em 10 crônicas, vou mostrar de que forma que o Pelé esteve presente na minha vida, a vida de um torcedor de futebol, um torcedor santista e, claro, desde criança, um admirador incondicional do jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Karen, então, você gosta de futebol? Não mais. O Palmeiras estava meio fraco na época que eu torcia e aí eu desanimei. E agora que ele tá bom, você não desanimou? Agora que ele pois é, tô jogar. por fora agora, tá vendo? E você, Gustavo? Se fosse corintiana, estava até hoje aí firme e forte. Sou corintiano, apaixonado. De qualquer forma, vocês estão convidados para o lançamento do Frank Valverde, porque o Pelé ele está acima de clubes, né? Eu sou corintiano, fanático, mas sempre fui um admirador do Pelé. És uma nossa referência para quem gosta um pouco de futebol, e sempre será uma referência. O Pelé. Muito bem pela escolha, viu, das coletâneas, viu, o Frank? Embora o Santos esteja por baixo hoje, Pelé sempre estará por cima. Começou agora, né? Parece que agora vai voltar a ser o que era, não o que era antes, né? Que é bem difícil, mas a não dar tantas decepções para a torcida, né? Ganhamos lá do Goiás, vamos ver agora mais adiante aí, né? Bom, se melhoramos. Voltamos ao tema do programa, depois dessa descontração. Nós temos mais 6 minutos, Gustavo e Karen, para falar do HIV, do trabalho que vocês realizam, no caso da Karen, a pesquisa, no caso do Gustavo, sempre trazendo informações importantes. Eu quero registrar que nós estamos no último bloco do Brasil ODS, o programa do Observatório Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Muito bem. Com 6 minutos, eu daria 1 minuto e meio para cada um dos nossos convidados para fazer as suas conclusões finais, né? Ô, Gustavo, eu vou começar com a Karen por uma questão de gênero, né? Mas você pode falar tudo, menos mal da pesquisa da Karen, ok? Combinado assim? Karen, suas conclusões finais, o que mais importante você acha, você gostaria de deixar registrado, que a gente não perguntou. A produção estava me alertando aqui que eu falei tratamento da própolis, mas não ajuda, né? Em aumentar a imunidade, não é exatamente um tratamento, mas enfim, fique à vontade para dar
fazer suas conclusões, suas explicações a respeito da tua pesquisa, quem fez junto com você. Está aí, o poder de fala é seu agora, neste instante. Certo. A gente desenvolveu essa pesquisa com muito carinho e nós desenvolvemos essa pesquisa na pirâmide de hierarquias, né, que a gente conhece, da evidência científica. Nós conseguimos fazer esse estudo que ele é considerado, então, um ensaio clínico randomizado, duplo cego e controlado por placebo. Então, a pessoa que está recebendo ali a medicação não sabe se é própolis ou se é placebo, o pesquisador que está dando essa medicação também não sabe, para evitar alguns vieses da pesquisa. Então, esse foi um estudo muito forte, Não é muito científico, robusto. né? Oi? São cuidados científicos que você tem que ter na pesquisa, né? Isso. Então, a gente tem, né, esse estudo, ele, apesar de ter um número amostral pequeno, relativamente pequeno, nós temos essa força desse tipo de delineamento de estudo. Então, isso foi muito legal. Esse foi um estudo meu de pós-doutorado, no meu primeiro pós-doutorado, e também do doutorado da Fernanda Conte. Nós fomos supervisionadas e orientadas pelo professor Maurício Sforcin, e é um laboratório aqui de imunomodulação por produtos naturais. Eles já trabalham com própolis há muito tempo. E eu acho que é importante, você comentou agora, de não melhorar a imunidade, ou será que melhoraria? Então, a questão da própolis, ela é bem complexa. Nós iniciamos esses estudos agora, e o que a gente percebeu? Que a própolis realmente tem esse efeito de diminuir o estresse oxidativo nas pessoas que vivem com HIV/AIDS. E a própolis também promoveu um aumento na proliferação de células T, que são justamente aquelas células que o HIV infecta, né? É o alvo do vírus. E a própolis conseguiu ter essa proliferação aumentada aí de linfócitos T. E provavelmente um perfil que a gente chama na imunologia anti-inflamatório, porque as células T, elas podem ter diversos perfis ali, de acordo com o patógeno que ela encontra. Mas como as pessoas que vivem com HIV/AIDS já têm uma inflamação exacerbada por conta desse vírus que fica escondidinho, é importante a gente ter algo anti-inflamatório para essa pessoa, para evitar esse envelhecimento precoce que elas têm por conta da inflamação. E é qualquer tipo Então, de própolis, cara? oi, Qualquer não tipo de entendi. própolis? E é qualquer tipo de própolis que você usa ou tem algum própolis específico? Então, no nosso estudo foi uma própolis específica, porque nós precisávamos da caracterização de todos os componentes. Então, nós fomos atrás de uma empresa que realmente tinha toda essa caracterização, né, do que a gente estava fornecendo ali para o paciente. Mas a comercialização de própolis hoje a gente encontra em qualquer farmácia diversos tipos de própolis, mas é importante a gente salientar que eles são diferentes. O que tem num tipo de própolis não necessariamente vai ter no outro. Então, na verdade, as abelhas elas precisam, né, pegar ali a flora para começar a produzir esse composto, né? Então, o Brasil é muito diversificado. As própolis têm propriedades, então, diferentes, componentes diferentes. Temos 2.000 espécies de abelhas reconhecidas, Karen. 2.000. 2.000 Então, espécies de abelhas. né? E existem mais ainda, né? Exato, então não é o mesmo produto, nós não podemos considerar que todos têm o mesmo efeito ou têm os mesmos constituintes, porque eles não têm, eles são bem diversificados, inclusive tem os extratos, as pílulas, os compostos que a gente chama comprimido, né? Então eles são bem diferentes. Para fechar a nossa entrevista com você, eu gostaria, eu tenho um amigo, você que está nos ouvindo, tem um amigo, tem um parente que tem AIDS, né? E gostaria de conhecer mais a sua pesquisa. Dá seu endereço eletrônico. Certo, é Karen, com KN de navio, ponto I de igreja, ponto Tasca, T de tatu, ASCO. SCA, desculpa, @unesp.br. Então, meu e-mail é se colocar ali no Google, acho que a gente encontra Karen Tasca, meu e-mail deve estar ali no currículo Lattes, em algum lugar mais fácil de eu soletrar aqui para vocês. Está muito difícil esse e-mail, vou ter que ser. Muito bem. As conclusões finais do Gustavo. Gustavo, sempre um prazer receber você aqui. A gente conta com você sempre, né, para esclarecer, sobretudo a respeito do avanço da ciência
E o que existe de mais importante hoje, que está correndo na sociedade a respeito de vacinação. Você é um imunologista engajado e sempre nos traz uma visão macro da realidade brasileira. Suas conclusões finais, 1 minuto e meio para você fechar essa entrevista. Obrigadão, Joel, obrigadão, Frank, Karen. É sempre bom estar aqui com vocês, é um momento muito bom que a gente sai desse ambiente pesado da ciência para vir conversar com as pessoas, para vir comunicar com os comunicadores e ter essa interação para chegar na sociedade de forma mais fácil de compreender. Então é sempre um prazer parabenizar a Karen e toda a equipe pelo trabalho belíssimo. Como a Karen comentou, é interessante porque traz resultados que pode contrapor a ideia de muita gente, mas complementa, mas abre outros vieses, outras avenidas para serem exploradas, e esse trabalho é um trabalho muito bom, e eu acho que é um foco que a gente tem que ter. Explorar as várias vertentes da ciência, o desenvolvimento científico, tecnológico, porque, como você falou, a gente precisa ter um olhar muito maior do que aquele básico. Quando a gente fala em ciência, a gente está falando de comunicação também, a gente está falando de economia, de saúde, do nosso dia a dia, do conforto, da alimentação, da busca por medicações sem aquela relação direta com o mundo sintético, mas extraindo da própria natureza. A ciência está em nossa volta e a comunicação é essencial para que a gente faça essa conexão ciência, sociedade, universidade e, claro, todos cresçamos. Abração, meu querido. Obrigadão por tudo. Nós é que agradecemos. Eu agradeço a participação de Karen Tasca, mestre e doutora em Ciências Tropicais pela Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp. A Gustavo Cabral de Miranda, imunologista pela PhD pela Universidade de São Paulo. O Brasil ODS, um programa do Observatório Terceiro Setor com apoio da FAPESP, de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, facebook.com/Observatório 3 Setor e @Observatório 3 Setor no Instagram. Muito obrigado a você que acompanhou o Brasil ODS. Lembrando que você pode ouvir esse programa na íntegra, é só acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatório3setor.org.br. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.